Bom dia a todos. Vamos falar um pouco sobre o manejo do jatobá. A dupla sou eu, Raiele e Juliane. A origem do seu nome vem do tupi e quer dizer árvores com frutos duros. A família Fabaceae e o gênero Hymenaea. O jatobá é encontrado na Amazônia, na Mata Atlântica, no Pantanal e no Cerrado, e com ocorrências no Piauí até o Paraná. No bioma cerrado, existem 3 espécies de jatobá, que são mais frequentes, que são essas aqui que estão no slides. Características gerais do jatobá, né? A árvore pode atingir 40 metros de altura, tronco cilíndrico e reto, com até 2 metros de diâmetro, a casca é lisa, dura e cinzenta, suas flores são marrons, esverdeadas e brancas, os frutos são vagens achatadas, as sementes são envolvidas numa polpa seca, cor verde amarela clara ou creme marrom e possuem um sabor adocicado. O peso médio do fruto é de 80 gramas e o seu comprimento é de 10 centímetros. Antes de iniciar com os usos, é importante falar que o jatobá é uma espécie importante para os povos e comunidades tradicionais, agroextrativistas e agricultores familiares. O jatobá ele possui diversas utilizações, sendo alimentícias, fitoterápicas e artesanatos. Vou falar do fruto, né, que é a parte alimentícia. A gente conhece muito a farinha do jatobá, que é utilizada para fazer pães, bolos e etc. E esse fruto, a polpa desse fruto também pode ser utilizada para sorvete, licores, picolé e entre outros. Tem uma coisa que eu achei bastante interessante, é que essa polpa também é utilizada pelos apicultores para alimentar as abelhas durante a entre-safra de florística, sabe? De floração. É bem legal, bem interessante isso. Eu trouxe essa tabela de informações de proteínas para falar que a farinha do jatobá, comparado com a farinha de trigo, a farinha de mandioca, a farinha de milho, ela possui muito mais nutrientes do que as outras. Então, ela é super nutritiva e vale a pena usar ela. Bom, na semente é muito utilizado para o uso cosmético, né? A gente pode ver como exemplo a Natura, que utiliza muito, mas tem outras utilizações da semente. Além dos usos cosméticos, ela pode ser utilizada por artesanato, que eu vou mostrar a seguir. Então, a casca do fruto ela pode se fazer artesanato e biojoias, junto com a semente também, né? A gente pode ver diversas formas de utilização no artesanato, né? Uma bolsinha, um colar, um brinco e... Bom, a seiva ela pode ser utilizada como combustível, remédio e verniz natural. Algumas espécies de jatobá produzem grande quantidade de seiva ou vinho, como os extrativistas chamam. Existem ferramentas próprias para a retirada da seiva, que é o trado, galão e a mangueira, que é essa primeira foto que a gente pode estar vendo aqui. A seiva, ela possui 2 cores, né? Ela pode ser um marronzinho escuro ou um laranjinha claro. E segundo os extrativistas, a seiva, ou vinho, como eles chamam, tem um poder estimulante e fortificante e possui, como eu já falei, cores diferentes, né? Variando do laranja para o marrom bem escuro. Com o tempo e com o contato com o ar, a seiva vira resina. E essa resina pode ser observada em diferentes colorações e em diferentes partes da planta, como no tronco ou nos frutos. Geralmente, a produção maior de resina acontece como defesa da planta ou alguma agressão sofrida. Na medicina popular, a resina pode ser mastigada para aliviar dores do estômago e queimação, ou
ou resfriados e dores de cabeça. Bom, a casca ela é muito utilizada para fazer chá, né? E ela é muito encontrada nessas feiras de plantas medicinais. A casca é citada como um dos produtos mais comercializados do jatobá e principalmente para o tratamento de problemas respiratórios. Quanto à ecologia do jatobá, a sua floração ocorre durante a época seca, entre os meses de março a maio, e a sua frutificação ocorre 3 meses depois, entre os meses de agosto a outubro. A sua densidade classifica a espécie como sendo uma espécie rara, pois a quantificação seria de 0,2 a 2 árvores por hectare. A sua dispersão, ela se dá de forma irregular, e quanto à sua produção, ela também é caracterizada como irregular, pois enquanto alguns indivíduos produzem até 2.000 frutos durante um ano, outros chegam a não produzir nenhum fruto durante o ano, chegando a uma produção equivalente de 800 frutos por árvore. Quanto à pré-coleta, ela é classificada em 5 etapas. A primeira seria o mapeamento, que é realizado através de um mapa mental ou do inventário florestal. E no mapeamento, o primeiro ponto a ser definido seria o que seria manejado, né? Se seria a casca, o fruto, a seiva e quantas plantas serão coletadas. No mapeamento é importante identificar os locais com maior abundância para a coleta, identificar plantas saudáveis e adultas que possam fornecer o recurso desejado, optar por árvores mais acessíveis, evitar coletas em locais mais visitados por animais e identificar as áreas onde o jatobá precisa ser plantado ou introduzido. A segunda etapa seria o levantamento dos recursos. Nessa etapa, é onde é quantificado o estoque da espécie e como está a sua população, se referindo geralmente ao número de plantas produtivas e jovens em determinada área. Nessa etapa, as informações que seriam relevantes levantar seria qual o tamanho da área e quantos jatobás existem, quais animais dependem do jatobá, eles ocorrem na área, existe mudinha de jatobá pela área, durante que período eles devem ser coletados e quantos por cento eu devo deixar para os animais. A etapa seguinte seria a avaliação da capacidade de produção, ou seja, é onde eu vou estimar qual a capacidade de produção da minha área, sabendo que plantas maiores são mais produtivas que plantas menores. Para essa quantificação, ela é feita em 3 etapas. Primeiramente, eu vou escolher 3 plantas saudáveis de diferentes classes de diâmetro e vou calcular quanto cada árvore produz referente a essa classe de diâmetro. Na segunda etapa, eu vou estimar a produtividade de cada um fazendo a sua contagem ou pesando os frutos. Na terceira etapa, seria a avaliação da relação entre o tamanho da planta e o rendimento. A quarta etapa seria a limpeza da copa. A limpeza sob a copa seria basicamente podar todos os indivíduos que estivessem abaixo da copa para poder dividir os frutos da safra e os frutos que seriam mais antigos. E a quinta e última etapa seria a contagem das plântulas. A contagem das plântulas seria mais ou menos onde a gente escolheria algumas espécies para monitorar quantas plântulas estão sobrevivendo ou quantas já foram perdidas num período de 3 em 3 anos. A etapa seguinte do manejo seria a etapa de coleta. Na etapa de coleta, o primeiro ponto principal a ser avaliado seriam os equipamentos de proteção individual. Para a coleta de jatobá, os equipamentos principais seriam bota com cano alto emborrachada, capacete, luvas, bainha para o facão, calças mais grossas e blusa com manga. Nessa etapa, ela é dividida em três subetapas, que seriam a coleta dos frutos. Essa coleta dos frutos ela pode ser feita diretamente do chão, pois o jatobá é um fruto bem resistente e dificilmente seus frutos são danificados na queda. A etapa posterior seria a seleção dos frutos. Essa seleção ela pode ser dividida tanto para a utilização da semente quanto para a utilização da polpa. Para a utilização da semente, a seleção seria feita de forma visual e o importante é que essas sementes estejam intactas, ou seja, que não
estejam mordidas por fungos ou qualquer outros insetos que possam danificar o lote de sementes. Para a seleção, para a utilização da polpa, o importante é garantir que essa polpa seja da safra que está sendo colhida, para que também não sejam atacadas por animais ou outros insetos. A terceira ideia da coleta seria deixar frutos, né? Não coletar todos os frutos e deixar frutos que serviriam para a propagação da espécie. Em relação ao jatobá, é recomendado que se deixe pelo menos 30% dos frutos intactos na área, sem serem coletados. Não pós-coleta. Para o pós-coleta, eu trouxe um fluxograma, né, que detalha exatamente como acontece o pós-coleta em relação ao uso do material beneficiado. Na coleta tem a colheita, e aí tem a coleta, seguido do transporte. No pós-coleta seria recepção, quebra do fruto, seleção, o primeiro despolpamento, seguido de uma nova seleção. Em relação à casca, essa casca pode servir para artesanato, adubo orgânico e combustível. Já em relação à semente, é feito novamente uma pré-lavagem, limpeza, enxágue, secagem, seleção das sementes, ensacamento e pesagem, etiquetamento e armazenamento e comercialização. Quanto à polpa, é feito um segundo despolpamento, ensacamento, etiquetagem, congelamento, estocagem e comercialização. A primeira etapa, né, seria a etapa de limpeza, em que após a coleta dos frutos eles devem serem quebrados para ser feita a primeira seleção e o primeiro despolpamento. Para a utilização da polpa, nem toda a polpa é aproveitada. Algumas podem estar com cor acinzentada e com textura muito dura. A coloração correta para a utilização da polpa seria essa coloração aqui dessa foto ao lado, né, que é um amarelo meio esverdeado. Já para a utilização da semente, as sementes que passaram pelo primeiro despolpamento devem ser lavadas para a retirada do resíduo da polpa. E para a utilização da casca, o tratamento vai depender do seu uso, né? Esse uso ele pode ser tanto para chá, quanto para artesanato ou para adubo orgânico. E em seguida, né, tem a utilização dos resíduos, que seriam justamente a casca, polpa e as sementes que não são utilizadas para comercialização, consumo ou outros. Esses resíduos geralmente são utilizados como adubo orgânico e muitas das vezes eles são levados na segunda vez que vão ser colhidos já para deixar no local para nutrir o solo. Quanto à certificação, eu não achei nada específico para a espécie de jatobá, mas está existindo uma parceria entre o Mil Madeireiras e a Natura para incluir o jatobá na lista de produtos florestais não madeireiros, já que o Mil Madeireiras ele faz certificação de produtos madeireiros, né? Então a Mil Madeireiras ela pretende agregar o jatobá nessa lista de produtos florestais não madeireiros. O outro selo que eu encontrei foi esse selo aqui da UEBT, que seria da Natura, mas não é voltado especificamente para o jatobá. Ele é voltado mais para a linha da Natura Ecos, né? E esse selo ele confirma 3 pilares que norteiam os negócios, que seria o comércio justo, conservação da biodiversidade e relacionamento de confiança com a comunidade. Para finalizar, em relação ao mercado, a comercialização de jatobá ainda é pouco expressiva e não foram encontrados resultados da quantidade produzida e do valor da produção em reais que são gerados através da venda do jatobá. Porém, eu trouxe uma tabela aqui que compara a renda bruta da venda de madeira em pé e da seiva de jatobá no estado do Acre. A gente pode notar que esse valor, né, em reais, ele é maior se comparado o valor da árvore em pé com o valor da seiva, porém, quando esse CAP ele é menor, esse valor pode até ser maior que a árvore em pé, né? Pegando aqui com CAP de 2,75 metros,
o valor da seiva por litro equivale a R$ 624, quanto que o valor da árvore em pé por metro cúbico geraria um retorno de R$ 571,3. Essa tabela aqui foi retirada do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Então, muito obrigada.